Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar a respeito de Bíblia. Hoje nós temos duas palavras que nós vamos mencionar, que geralmente se dá o mesmo significado a essas duas palavras, mas elas não têm o mesmo significado. E como costumamos fazer, vamos utilizar um texto como base desta discussão. Está no Salmo 51, e verso de número 5. O Salmo de Davi, que diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Você vê que claramente ele usa essas duas palavras. Algumas pessoas dão o mesmo sentido a estas palavras. Só que, quando vamos observar o sentido etimológico, o significado teológico dessas duas palavras, nós vemos que ela tem sentidos diferentes. O pecado, ele significa, trazendo o grego, o hebraico, o grego e o latim, nós vemos que o pecado, no conjunto de todo o significado, nós resumimos como errar o alvo. Bem, nós como cristãos podemos, em alguma determinada situação, pecarmos. Não deveríamos, mas às vezes pecamos. Mas só que a palavra de Deus nos ensina que o pecado não tem domínio sobre nós. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, ele disse: E o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei do pecado, mas sim debaixo da graça de Deus. E quando eu olho o que João escreve em sua epístola, ele diz: Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, há um advogado justo e fiel. Então, a maioria de nós cristãos, em algum momento, cometemos pecado. Mas o Espírito Santo nos ajuda, porque Ele é santo, habita dentro de nós, porque somos templo e morada do Espírito, e Ele nos auxilia nesses momentos em que nós pecamos. Porque há uma tristeza em nosso coração quando cometemos, de repente, algum ato. Mas, irmão Daniel, e a iniquidade? Bem, a iniquidade você não sente tristeza, não. A pessoa que tem um coração ínico, ela não sente tristeza e nem o toque do Espírito Santo diante do ato que ela está cometendo. O grande perigo da iniquidade, que o Senhor até fala em Isaías 61, ele diz: Eu aborreço a iniquidade. E Jesus levou na cruz os nossos pecados e as nossas iniquidades. Mais uma vez a Bíblia faz a diferença. Mas para ser mais claro no que eu estou falando, a iniquidade, meus queridos, ela é um ato deliberado. Quem comete iniquidade, determinada iniquidade, ela faz de forma consciente. O pecado também é de forma consciente, muitas vezes. Mas só que a iniquidade, ela, além de gerar prazer naquela pessoa que está pecando, não há arrependimento, não há o toque do Espírito Santo, porque ela está endurecida, está cauterizada. Então, a diferença do pecado e da iniquidade é que, de forma consciente e conhecedora, a pessoa comete tal ato. Como, por exemplo, a palavra pode apontar alguns atos errados, como aponta alguns atos errados, e de forma premeditada, de forma consciente, de forma liberal, eu continuo naquela mesma iniquidade, não permitindo que eu retroceda. Então há essa diferença. Uma pessoa que comete iniquidade, ela não está muito disposta a abandonar o seu erro, a abandonar determinado ato que ela está cometendo. Por isso que o Senhor Deus disse lá no livro de Isaías 61, eu aborreço a iniquidade. Temos que tomar bastante cuidado, porque o pecado ele pode gerar iniquidade. Como assim? Agora eu fiquei em dúvida, o pecado pode gerar iniquidade? Sim, pode. Porque a partir do momento que você comete pecado, e aquele pecado ele vai fazendo com que você se torne mais duro, ele pode, a partir dali, gerar a iniquidade. Determinados pecados que são praticados,
Ele pode ser feito de forma tão rotineira e eu não estar mais sensível ao toque do Espírito que eu posso tornar o meu coração ínico. E quando se torna ínico, é mais difícil de recuar daquela prática, daquele pecado. Então, está aí a diferença entre as duas palavras. Apesar de terem alguma semelhança, mas a própria palavra de Deus retrata de forma diferente. Que possamos buscar o conhecimento de Deus, da sua palavra, e estarmos com o coração voltado para o altar de Deus e sempre sentir o Espírito Santo nos tocando diante de determinados erros ou determinados pecados que venhamos a cometer. Amém? Deus abençoe você.